すべき敵だ。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれで切り開け。E aí pessoal, beleza? Bora aí pro nosso segundo videozinho da semana. Semana tem 3. Né? Então, esse daqui, principalmente nos 2 vídeos, né? Mas acho que esse aqui em particular, o troço vai ficar meio engenheiro, né? E um livro, é o livro que eu estudei na época, o que eu conheço até mais, né? Mais do que o Griffiths, né? É o Haidt. Então esse daqui, de certa forma, essa aqui é a bibliografia base dessa aula. É um livro mais engenheiro. O negócio, essa daqui, esses 2 são assuntos meio chatinhos, mas são importantes, tem uma coisa legal aí. E esse daqui em particular, adiantando, ele parece, nos certos argumentos que eu vou dar, parecem, cria uma confusão, porque parece um negócio muito óbvio. Assim, não, tá, entendi, o cara tá querendo criar todo um blá blá blá, um aparato, um negócio que formalizar, um negócio que parece que é muito fácil, muito evidente, né? Mas aí depois você para pensar e começa a ver, não, mas como assim? Ele também está roubando, por que assim? Né? Começa a voltar a ideia. Então, olha que talvez você tenha que ver esse vídeo algumas vezes. Eu vou tentar ser o mais pedagógico e claro que possível, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu estou pegando uma experiência minha, talvez seja um reflexo meu, que eu lembro quando eu estudei isso, eu achei bem confuso as explicações, partes da explicação do livro, e ficar lá. Eu acho que depois eu fui entendendo mais ou menos do meu jeito, né? Vou tentar ver se o meu jeito te ajuda, né? Então vamos embora lá. Então vamos falar de um sistema com condutores eletrostáticos, né? Então, vai ser a base depois, se tiver tipo a ideia de um capacitor, a gente vai falar no próximo só, né? E a relação com o sistema entre carga e potencial, né? Então, como se relaciona, você tem vários condutores, cada um com uma carga aqui, e o potencial em cima de um condutor, né? Cada condutor cria uma superfície com potencial, como eu estou dizendo, são várias superfícies fechadas, né? Então, sobre a superfície, você tem a distribuição de carga, e ali uma superfície com potencial, e como se relaciona o potencial que tem ali com todas as cargas do sistema, né? Essa constante de proporcionalidade é a capacitância, né? Então essa é a ideia do que é um capacitor, né? E como você calcula isso e tal. Depois a gente vê um exemplo simples. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a situação. Então, suponha que você tem um sistema com N condutores, né? Então, digamos, nesse condutor aqui, ele tem uma carga QI e tem um potencial φI. O outro tem, esse seria o condutor I. Você tem N, né? I vai de 1 até N. Então, cada um tem uma certa carga na superfície, e a superfície a bordo desse condutor é uma superfície com potencial, né? Dentro o campo é 0 de cada um, né? E por aqui é o campo criado por essa distribuição maluca aqui de cargas, né? E a situação estática. Eu digo que ele é rígido. Por que eu digo que ele é rígido? Que a gente vai falar até na próximo vídeo, né? Vamos definir, porque mais a priori assim, quer dizer assim, esse cara tem carga, esse cara cria força um no outro, né? Quer dizer, quando você tem um condutor, uma distribuição de carga, esse cara tem uma força, um estresse sobre a superfície, né? Então eu estou dizendo que esse cara não deforma, né? A priori, dependendo do material, esses caras você vai sentir um negócio, você pode entortar, envergar, alguma coisa. Estou assumindo que isso não acontece, então quer dizer assim, essa geometria é fixa. Essa geometria está caracterizada. Eu tenho aqui um condutor que é uma esfera, esse cara aqui é um cilindro, esse cara lá, então isso tudo está dado. Cada um com uma carga lá salpicada neles, né? E todos são condutores, né? Então a superfície de cada um é uma superfície com potencial. É isso. X está aqui, rígido, carga e superfície com potencial. Isso que eu preciso.
Então, como é que você determina a carga de cada um deles, né? Então, se você precisa da distribuição de carga desse cara, né? Integrando aqui na, na borda, na superfície. Beleza? Só para guardar isso que a gente vai usar daqui a pouco. Então vamos lá. O que é energia do seu sistema? Vamos usar essa formuleta. Né? Aqui não tem problema. Né? Então uma distribuição de carga localizada, esse aqui seria equivalente ao A quadrado ou o trabalho lá de você a montar o seu sisteminha. Então tá aqui. Você tem, só qual é a questão? Você só tem carga na borda de cada condutor. Na verdade, você tem 3 condutores, só precisa integral na borda de um, na borda do outro, na borda do outro. Então aqui é uma soma de integrais em cima da borda, né, de cada condutor. Então aqui é a borda do condutor I, né, ele tem um volume VI, essa é a borda de VI. Então nessa borda dele, o que você vai... Essa integral aqui, na verdade, né, é uma densidade de carga, por isso que a integral aqui é em 2 dimensões. E o φI, né, que é o potencial na borda. Só que esse φI, como é um condutor, esse φI é uma superfície de potencial, ele é constante. Então ele sai da integral. Né. Então eu posso tirar da integral e integrar a densidade de carga do condutor I. Isso aqui é a carga I. Né. Então aqui é a carga que tem no condutor I. Então essa energia, ela simplesmente virou aqui meio a soma a carga em cada condutor, potencial em cada condutor. Se eu pegar o potencial, multiplica pela carga que ele tem, divide por 2 e soma, faz isso para cada um, né? Soma tudo, é a energia do seu sistema. Tá, aqui é tranquilo, beleza. Então vou tentar escrever esse cara de outro jeito, né? E na verdade é tentar achar uma relação entre carga e potencial. Essa é dada a geometria do sistema. Essa daqui que é o lance. Né? Então, que é o que a gente chama de capacitância. Então, vamos supor que a configuração está dada. Então, esse cara é uma esfera, aqui é um cilindro, aqui é sei lá o que, por aí vai. Né? Mas vamos supor que assim, a condição física, a carga que um tem, a carga que o outro tem, essa situação eu vou inventando. Eu posso ir mudando, mas essa geometria é a mesma. Né? Então, vamos supor assim, que eu tenho o condutor I, ele tem uma carga I, QI, diferente de zero. Ele vai ter um potencial aqui, né, diferente de zero, ele tem carga sobre ele. E todos os outros têm carga total zero. Né? Então, esse aqui não tem nada aterrado. Né? Então, digamos assim, esse cara daqui tem uma carga I. Então, vamos supor, uma carga positiva. Então, esse cara aqui tem carga... Então, ele vai atrair esse carga negativo daqui, vai ficar positivo aqui, vai atrair negativo aqui, positivo aqui. Aí, esse cara aqui no campo elétrico também influencia. Quer dizer, a situação não é simples. Não é que aqui não tem nada e só é a carga desse cara. Entende que esse cara vai induzir carga aqui, esses caras vão criar campo. A situação física não é assim, mas só ele tem carga total não nula. Né? Então, os outros têm carga total nula. Vamos começar com a situação inicial. Então, agora vamos supor que ele tinha carga aqui, e agora eu vou pegar 3 vezes Q. Então eu vou reescalar. Vamos supor que ele tem mais carga ou menos carga, mas eu multiplico por um fator lambda. Guarda isso daqui. Vamos ver o que a priori muda no sistema. Né? Então, aí como é que você calcula essa quantidade de carga? É a densidade de carga, né, na área. Isso aqui é a densidade de carga. É menos ε0 derivada de φ. A derivada normal de φ é o campo elétrico saindo, né, na borda dele. Então, o campo elétrico na borda do condutor, o campo elétrico então, é a derivada aqui normal do potencial. Então, olha que se você muda esse cara para um fator lambda, então você está mudando esse cara aqui para um fator lambda. Mas olha que mais ou menos assim, tudo aqui é dado. Né? Quer dizer, o volume é o mesmo sólido, é o mesmo condutor. Então, na verdade, se eu mudei aqui para um fator lambda, o que eu mudei no problema? Repara que eu posso botar esse lambda aqui dentro, né? Aqui. Né? Então, na verdade, agora você fala, mas esse cara não é constante? Né? Mas não é bem assim, né? Você está pegando quanto ele está variando da superfície. Né? Mas ok. Mas repara que... acho que não comentei, né? Mas esse índice lambda, rapidinho, vou voltar aqui. Né? Esse índice lambda, esse índice zero, é só para dizer que essa é a situação onde ele tem carga e todos os outros não têm carga. Né? Mas beleza. Então, repara que um jeito de satisfazer essa condição, o que acontece quando você muda a carga nesse condutor,
é mudar, reescalar o potencial com o mesmo fator. Para que se você reescala esse potencial, ele te dá a nova carga certinha. Mas você fala, mas você mudou será que muda alguma coisa? Não, tá, esse problema aqui atende, essa aqui é a sua condição de contorno do problema, né? E ele dá certinho porque se esse cara é solução de equação de Laplace, esse cara com multiplicado lambda também é solução de equação de Laplace, né? Então ele é solução de equação de Laplace e ele te deu a carga certinho lá no seu condutor. Para que aqui esse zero não é a superfície equipotencial, isso aqui é em todo ponto fora do condutor, né? Então você está pegando a derivada ali fora. E em cima do condutor, esse φi zero é uma constante, ok? É a superfície equipotencial, que você também multiplicou por lambda, né? Então multiplicar todo o potencial, todos os pontos por lambda, continua satisfazendo a condição de contorno, ou continua satisfazendo a equação de Laplace, e te dá a carga certa. Então, que é a condição de contorno do seu problema, ali na superfície, né? Então, o teorema da unicidade garante que esse é o potencial certo, né? Então, aqui está a primeira coisa aqui, né? Que é simples, mas não é absolutamente trivial, né? Repara que tem muita coisa aqui, eu vou usar o teorema de unicidade, né? Como argumento de confirmação, né? De autoridade. Tá certo? Porque é o teorema de unicidade. Você fique pensando no assunto, né? Então, na superfície do condutor, né? Obviamente, é uma superfície equipotencial, também foi escalada por lambda. Vamos guardar essa informação, porque repara então que a superfície equipotencial, se você, isso para qualquer lambda, né? Qualquer carga. Então, se você tem uma carga Q, se você está mexendo na carga, repara que a superfície equipotencial do condutor está mexendo do mesmo jeito, né? Então, isso tem uma relação linear entre a carga e o potencial que definido essa superfície equipotencial, nesse potencial, eu chamo de potencial do condutor, né? É o potencial na superfície dele. Então, o potencial do condutor e a carga do condutor, eles reescalam do mesmo jeito, né? Então, eles são proporcionais, né? Essa é a primeira conclusão aqui, né? Então, a superfície, o potencial do condutor, ele é proporcional à carga do condutor. Então, se eu multipliquei por lambda, esse cara é multiplicado por lambda. E existe um fator de proporcionalidade, que se chama de PII, porque eu vou explicar isso depois, né? O que interessa é que esse cara não depende da carga, né? Então, quando eu mexo aqui o valor da carga, esse cara mexe por causa da carga. Então, esse cara se ele não depende da carga, ele só pode depender da geometria do programa, como é o condutor, ou os condutores, né? A gente volta daqui a pouco nisso. E, eu já vou adiantar, que depois eu vou ter, obviamente esse cara daqui é positivo, porque o potencial ele tem um sinal da carga. Se o potencial é positivo, porque a carga é positiva. Se o potencial é negativo, porque a carga ali é negativa. Então esse cara tem que ser positivo. Então beleza, né? Os outros caras têm carga nula. A gente está na mesma situação. Mas e a superfície de cada um dos outros condutores, vou chamar esses outros de J. Né? J é diferente de cada um, a borda deles também é uma superfície equipotencial, né? Então se você pega de um outro qualquer, um outro, então a superfície, o que é a superfície equipotencial dele? É o seu potencial. Eu estou chamando esse potencial de I, é porque no condutor I você tem carga, né? Mas isso aqui, esse índice na verdade é meio burro aqui. Acho que na verdade até que eu esqueci de apagar. Mas esse zero sim, esse zero I, de certa forma, é porque só talvez aqui esse I faça mais sentido nesse sentido, que no condutor I tem carga, nos outros não, né? Então nesse condutor J, o que é a superfície equipotencial? É o seu potencial que você resolveu as equações de Laplace em todos os pontos, né? Exceto dentro dos condutores, que o campo é zero, né? Então esse cara é espalhado no espaço em cima da superfície, né? Então na borda do J, do volume J, né? Então, repara, mas eu quero dizer assim, lembra quando você reescalou a carga, a gente reescalou o potencial não só na superfície dele, né? Também reescalou na superfície dele, porque são proporcionais, mas você reescalou esse função potencial, né, em todos os pontos, né? Então, quando aquele lambda, ele aparece aqui, né? Então, quando você reescala o Q do I, que tem carga, você reescalou esse lambda, então você reescalou também o φj, né? Então, esse φj também é proporcional ao QI. Essa é a lição. Então, não só ele muda o potencial, você reescala a carga, ele não está só reescalando o potencial do condutor dele, ele reescala o potencial de todos os outros, os que não têm carga.
Então, essa constante de proporcionalidade eu vou chamar sempre assim. Por isso que eu chamei do outro de II. É porque um primeiro índice remete ao potencial, o condutor que está falando, né? E o segundo índice, a carga do condutor que tem carga. Né? Então, seria que a superfície potencial do condutor J é uma constante PJI vezes a carga do condutor I, que é o cara que tem carga I. Né? Aqui tem índice repetido, mas não tem soma. Né? Só para ficar claro aqui. E esse I, J é diferente de J porque é outro condutor. Acabou. Acho que essa é a parte talvez mais complicada. A primeira parte tem uma partezinha aqui, uma pegadinha mais ou menos. Né? Pegadinha não, mas vamos chegar lá. Esse cara, de novo, não depende da carga. Né? Se eu mexo na carga, esse cara rescala. Toda a carga está aqui, né? Então, obviamente, não depende da carga. Essa é a lógica. Então, ele só pode depender da geometria. Né? Mas vamos voltar daqui a pouco. Quer dizer, geometria que eu digo é essa configuração. Então, vamos pegar agora um caso geral. Vamos aloprar. Então, vamos supor que esse cara não tem carga, o outro não tem. Esse cara pode ter carga ou não ter carga. Vamos supor que pode ter carga. É isso que eu quero dizer. Tanto I quanto J, o J é qualquer um outro. Né? E o I também é qualquer um. Né? Então, o I e J não tem preferência que o I é melhor que o J. Né? Mas a ideia é que, por princípio de superposição, como é que você pode calcular então, o potencial quando todo mundo a priori tem carga? Você sempre pode pensar assim. Vamos supor como é que é a situação quando só um tem carga, desliga todo mundo. Aí eu pego o outro com carga e desligo os outros. O outro com carga e desligo os outros. O outro com carga e desligo os outros. Essa é a ideia. Né? Então, qual o potencial você tem 3 cargas? Qual o potencial criado? Eu tiro de duas e faço o potencial de uma. Tiro dessas duas desse, tiro das duas do outro. Então, estou fazendo a mesma coisa, princípio de superposição. Então, aqui seria a soma do potencial de cada um. Por isso que esse índice zero significa que o potencial criado, se só ele tem carga e os outros não têm carga, só esse tem carga, os outros não têm carga, só esse tem carga, os outros não têm carga. Então, esse aqui é o potencial no final, assumindo que todo mundo tem carga. Né? Aí todo aquele nosso argumento vale para cada um desses. Né? Então esse aqui eu só posso rescalar para um lambda 1, esse aqui para um lambda 2, para um lambda 3. Se eu rescalar a carga do Q1, esse cara muda para um lambda 1. O Q2 aqui sai um lambda 2. Por aí vai, guarda isso na sua cabeça, que eu vou fazer isso. Né? Então, digamos, você pegou um deles, o I, aqui da vida, e está olhando o potencial nele. Para que o potencial nele não é isso. Porque esse é o potencial, não é essa superfície, é uma superfície de potencial, mas não é o potencial, não é isso. Porque esse aqui seria o potencial dele, se só ele tivesse carga. Né? Então, na verdade, é a soma do potencial de todo mundo, se cada um deles, só cada um, né, o respectivo tivesse carga. Então, esse aqui é a sua superfície de potencial. Quero dizer assim, isso aqui tudo é função x na borda do VI. É isso aqui que, na verdade, faltou escrever aqui. Né? Então, nesse cara daqui, né, mas usando o mesmo argumento que a gente já tinha, então a superfície potencial, ela é proporcional à carga que tem lá, o QI. Né? E esse daqui, ele é assim, se todo o resto é desligado, esse seria o potencial dele. Né? Esse aqui é um número vezes a QI, né? Só para dizer aqui. Esse cara, ele é proporcional à carga que ele tem, que é o Q1. Né? Naquela lógica seria esse potencial só ele tivesse carga, os outros não. E esse daqui seria o quê? É o PI1. Né? Essa é a constante de proporcionalidade que a gente já viu. Porque quem tem carga não é o I, seria o capacitor 1. Tem um carro de som passando aí. E tem o N aqui, 1, 2, 3, por aí. Esse cara é o PIN, QN. O carro de som passou já. Mas essa lógica aqui vale para cada um. Então, na verdade, o que é o φI? Se todo mundo tem carga. Né? Então, ele é o PI1 mais o PQ1, né, mais PI2Q2, até o N. Então, é essa soma aqui. PIJ, né, aqui somado em J, QJ. Aqui eu estou botando índice soma, mas aqui, repetido, daqui a pouco eu paro de botar esse índice. Né? Repetido, você já vai entender quem soma. Então, o que é interessante, assim, que o potencial do condutor I, ele depende das cargas de todos os caras, incluindo a dele, né? Porque nessa soma o J uma hora é I, né? Aqui, digamos. Né? Esse cara são 3 condutores, aqui é o 2, né? Então é P12, Q1, P22, Q2, P1, P3, 2, P23, Q3. Né? Então, de todos e dele mesmo. E esses coeficientes
eles não o PJ não depende da carga desse, porque isso aqui vale para qualquer carga que cada um tem. Então ele só pode depender da geometria do problema, né, de como está. Esse condutor é de um jeito, o condutor do outro, e cada situação que você muda a carga, muda os potenciais, mas não muda esse conjunto desses valores, P e J. Então, agora a gente vai falar de como fica a energia presente no condutor, mas vamos fazer um intervalinho, a gente já volta. Falou.